Olá, tudo bem? Eu sou Pedro Ponzo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio da Enciclopédia Mística. Aqui eu falo sobre assuntos ligados ao misticismo ocidental, ao ocultismo, à magia, à cabala, à alquimia, à espiritualidade em geral, religiões, enfim, são questões, eu falo enciclopédia mística, mas são questões que envolvem a espiritualidade como um todo, tá? Então, o tema de hoje é a teoria dos três corpos. Como assim, Ponzo? Teoria dos três corpos. O que isso quer dizer? Bom, no misticismo ocidental é comum a ideia de que o ser humano ele é constituído por três corpos. Então nós temos um corpo físico, nós temos um corpo que é a nossa mente, a nossa consciência, e entre a nossa consciência, a nossa alma imortal e o nosso corpo físico, há aí um corpo intermediário. Há um corpo que ele faz a ligação entre a alma e o espírito. Ele é o meio termo entre um corpo material e um corpo puramente espiritual, uma consciência. Tá? Na Grécia Antiga, os filósofos, e isso é uma noção que se cristalizou muito no cristianismo, né, a partir ali do Império Romano, foi classificar o ser humano como um ser principalmente dual. Então, assim, nós temos uma alma imortal, que a nossa mente faz parte da nossa alma, nós temos uma alma imortal e nós temos um corpo físico. O corpo físico perece e a nossa alma permanece depois da morte. E existe essa dualidade entre corpo e alma. Essa visão dual do ser humano, ela permaneceu durante séculos e até hoje nós enxergamos dessa forma. Né? A maioria das pessoas, principalmente religiosas, né, no cristianismo principalmente, elas veem o ser humano como alma e corpo. Elas não param para desenvolver esse conceito de um corpo intermediário. Tá? Isso vem muito aí dessa visão clássica do ser humano, dessa dicotomia, dessa divisão entre mente e corpo, né? Entre alma imortal e corpo mortal. Essa dualidade ela também é ensinada, de certa forma, na Ordem Rosa Cruz, falando que o ser humano ele é um ser dual, ele tem uma dimensão física e uma dimensão espiritual, beleza. Mas, assim, além disso, aprofundando um pouco essa questão, nós vemos que o ser humano ele pode ser considerado um ser triplo, não apenas um ser dual, um ser triplo. Porque o que acontece? O universo ele é feito de várias dimensões, vamos dizer assim. Existe essa dimensão que Platão falava do mundo das ideias, que é essa dimensão mais arquetípica, que vamos chamar de dimensão espiritual, dimensão mental. Existe a dimensão puramente física e existe essa dimensão arquetípica, ideal, essa dimensão espiritual. Porém, você pode imaginar que existe uma dimensão intermediária. Essa dimensão seria uma dimensão energética. Seria um modo, uma modalidade de energia, uma energia sutil, mas uma energia que ela é mais densa do que a alma e menos densa do que o corpo. Neste sentido, é uma energia intermediária. Tá? Essa energia intermediária que é o famoso, né, o famoso corpo astral, ele é feito dessa energia, ele pertence a este reino intermediário. É como se o universo, o ser humano, e depois eu vou criar um vídeo só falando sobre essa questão do macrocosmo e do microcosmo. Porque quando a gente fala de várias questões sobre o ser humano, questões místicas sobre o ser humano, é interessante perceber que várias dessas questões elas se refletem, elas são similares na observação da natureza. Então, o ser humano é muito semelhante à natureza e ao universo. Então, as leis que se aplicam ao ser humano como ser individual
se aplicam ao universo como um todo, tá? Então, dito isso, a gente tem o corpo físico, o corpo astral e a alma imortal. Digamos assim, são três corpos que o ser humano tem. Esse corpo astral intermediário, a Ordem Rosa Cruz chama de corpo psíquico, tá? E esse corpo psíquico, ele corresponde, o nível vibratório dele, a substância da qual ele é feito, corresponde a um plano dimensional, a um plano vibratório diferente do plano material, tá? Então é como se existissem várias camadas vibratórias. Uma dessas camadas vibratórias, a mais densa, é o plano material, e um plano vibratório, um campo vibratório mais elevado, de uma vibração mais elevada, seria o plano astral ou plano psíquico. Então, o corpo astral, ele se descola do corpo, né? Eu falei um pouco da projeção psíquica. O corpo astral, ele pode se descolar do corpo e habitar nesse plano astral, nesse plano psíquico, porque é como se fosse o reino próprio dele, é como se fosse um mundo feito da mesma energia que o corpo astral. Eu espero que eu esteja sendo claro aqui. Qualquer dúvida você deixa aí nos comentários, porque são assuntos às vezes metafísicos, né? São às vezes bem, como é que eu posso dizer, questões muito abstratas, tá? A gente às vezes usa metáforas para poder ficar mais fácil de entender. Mas vamos lá. Digamos que... Tá, vamos lá. Onde é que a gente estava? Sim, aí o que existe? Aí existe esse plano intermediário e existe uma dimensão superior, que é a dimensão espiritual, onde habita o espírito, a alma imortal. Então é como se houvesse um reino no universo para cada um dos corpos do ser humano. Então é como se o ser humano fosse uma boneca russa, tá? Que tem várias camadas dentro. Então ele tem o corpo físico por fora, por dentro do corpo físico tem o corpo psíquico e lá dentro tem a alma imortal escondidinha, tá? É por isso que no Egito Antigo, quando iam fazer as tumbas das múmias, eles colocavam 3 grandes invólucros, né, ao redor da múmia. Eles colocavam um invólucro de pedra por cima, depois tinha um invólucro menor por dentro e finalmente a múmia lá dentro, que era representando a alma, né? Então essa tripla camada, ela é um simbolismo muito forte e, na verdade, é uma realidade que quem faz projeção astral pode experimentar em primeira mão, né? Viver esse mundo, habitar esse outro mundo. Então, é muito interessante essa teoria dos 3 corpos, porque ela se replica, tá? Ela é vista em várias culturas ao redor do mundo. No Oriente é um pouco diferente. No Oriente eles fazem uma divisão mais estratificada, vamos dizer assim, uma divisão mais detalhada desses corpos. Eles dizem que são 7 corpos, 12 corpos, enfim. Mas digamos que há 3 níveis principais de energia, 3 níveis principais de vibração, que é o físico, o espiritual, o imortal, e aquele corpo intermediário, que é o corpo astral ou o corpo psíquico, tá? Então isso você vê em qualquer obra sobre ocultismo, você vai ver em Blavatsky, você vai ver em Eliphas Levi, você vai ver em Papi, você vai ver em Francis Barrett, você vai ver em Leadbeater, você vai ver em Spencer Lewis, você vai ver até no próprio Paracelso, né, Cornelius Agrippa, até nos clássicos aí medievais, enfim, Jacob Boehme, Saint Martin. Então todos os sábios, eles têm essa noção das camadas de existência. Então o nosso mundo, ele não é só um mundo material, ele tem outras dimensões, e o ser humano, ele acompanha essas dimensões,
porque o ser humano é como um pequeno universo. O ser humano, ele é uma síntese do universo. Eu já estou falando aqui de macrocosmo, microcosmo, porque todos esses temas estão interligados, tá? Mas eu vou criar um vídeo falando só sobre essa questão que é muito interessante do macrocosmo e do microcosmo. Mas resumindo, o ser humano, ele é semelhante ao universo, ele é análogo ao universo. Então o ser humano, ele é um pequeno universo, ele é uma síntese do universo. Todas as substâncias que há no universo, materiais e espirituais, existem no ser humano. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se existem outras dimensões no universo, existem outras dimensões no próprio ser humano. Então, o ser humano tem um corpo físico para andar no mundo físico, vamos dizer assim. Ele tem um corpo astral, um corpo psíquico para habitar, para transitar no plano psíquico. E ele pode ir através dessas camadas, né, tornando o seu corpo cada vez mais sutil, chegando ali até um nível mais elevado, até um nível divino realmente, onde ele possa estar em união com a luz, em união com a luz maior, com Deus, enfim. É quando a pessoa alcança aí, o nirvana, é quando ele eleva a sua consciência, né, o que o Rosa Cruz chama... Desculpa. É que o Rosa Cruz chama de consciência cósmica, tá? Então, ao alcançar essa consciência cósmica, você refina o seu espírito, né? E você faz uma alquimia interior e você transmuta o seu ser até essa pureza original, né? Da criação, né? É muito interessante essa questão da alquimia espiritual. Também é outro assunto que se eu começar a falar, cara, eu vou passar 10 horas aqui e não vou nem começar. Então são muitos temas, muitos assuntos para tratar, mas vamos com calma, vamos com paciência. Cada semana eu vou trazer aqui um novo conteúdo, eu vou estar conversando abertamente, livremente. A minha opinião, a minha visão de mundo, ela vem dessa minha jornada de conhecimento, de prática, de iniciações dentro da Ordem Rosa Cruz Amorque, né? O caminho prático que eu segui foi a Ordem Rosa Cruz, mas o que eu falo aqui não é a visão oficial da Ordem, tá? Eu tenho a minha própria opinião, ela às vezes diverge da versão oficial da Amorque, e assim, se você quiser saber mais sobre a Ordem Rosa Cruz, eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo, tá certo? E eu também tenho outros conteúdos, eu tenho outras séries, eu falo relatos de projeção psíquica, eu tenho um blog também onde eu escrevo esses relatos que eu faço de projeção psíquica em forma de texto, eu publico no meu blog também, se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui, vou deixar fixado no comentário também, e é isso aí. Bote sua dúvida aqui embaixo sobre essa questão dos 3 corpos. Você pode dizer, pô, mas como é que tem essa... Pronto, um assunto bem interessante para a gente fechar essa questão dos 3 corpos é que eles se destacam, né, um do outro, né? Assim, eles fazem... Você vai abrindo a boneca russa, vai saindo uma bonequinha de dentro da outra. E aí o que acontece? A gente tem o nosso corpo físico, o nosso corpo astral, ele se destaca do corpo físico. E digamos que o nosso corpo espiritual, a nossa consciência pode se destacar do corpo psíquico. Aí você diz, pô, como é que a pessoa não morre, né? Isso é uma pergunta muito comum. Mas justamente tem uma ligação, tem um fio de ligação entre um corpo e outro, né? Então fica tudo interligado. É como se você tirasse uma bonequinha de dentro da outra e tivesse um cordão prendendo ela a outra bonequinha. Então o que acontece? Esse cordão que liga o corpo físico ao corpo astral é o famoso cordão de prata. Todo mundo que já estudou um pouquinho que seja de projeção astral sabe dessa questão do cordão de prata. E aí existe um outro cordão, que é o cordão de ouro, que dizem que une a consciência, que une a alma imortal ao corpo astral, né? Então existem 2 cordões, cordão de prata e cordão de ouro, né? E eu já posso adiantar uma coisa aqui muito interessante, que é a seguinte:
O nosso corpo físico, quando a gente morre, o Rosa Cruz chama de transição, né? Não chama nem de morte. Quando a gente passa pela transição, que o nosso corpo físico não serve mais para nada, né? A gente morre, aí o nosso corpo ele vai voltar para a Terra, né? Ele vai se desintegrar, ele vai se decompor e vai voltar, os seus elementos vão voltar para a natureza. A mesma coisa acontece com o nosso corpo astral. O nosso corpo astral não é imortal. Ele também vai se diluir, ele também vai se desfazer e a sua substância vai voltar para onde veio, que são os elementos ali naturais, o ecossistema, vamos dizer assim, do plano astral. Pois é, o nosso corpo astral também morre. Então você morre 2 vezes, tá? Você morre a primeira vez, seu corpo astral sai, depois você morre de novo, que o seu corpo astral vai ficar lá no plano astral se decompondo. Enquanto isso, a sua consciência será finalmente livre para habitar aonde ela é digna, né? Então, digamos, depois da morte, isso também é um outro assunto, depois da morte, a sua consciência, o seu espírito, a sua alma imortal, ela vai para um lugar, digamos, ela vai para um nível vibratório que corresponde a seu grau de evolução espiritual. Então, dependendo do seu grau de evolução, dependendo da qualidade da vibração da sua alma imortal, se você vibra em amor, em perdão, ou se você vibra em raiva, em vingança. Então, dependendo da qualidade vibratória da sua alma, você vai para um lugar ou para o outro, né? Eu não vou dizer céu e inferno, mas assim, você vai para um lugar que corresponde a quem você é. Então, se você for para o inferno, ele é o que você é. Então, assim, depois da morte você vai encontrar aquilo que você é. Você vai encontrar se você vai para o seu lugar que corresponde. Então, você não vai ser punido desproporcionalmente, tipo, eu traí minha esposa, eu vou passar a eternidade no caldeirão de Lúcifer. Não é isso, cara. Você vai para um lugar apropriado, para um lugar que corresponda, um lugar que esteja em harmonia com o seu nível de evolução, com a qualidade vibratória ali da sua alma, tá bom? Mas isso aí já é um outro assunto, eu já me adiantei aqui, me empolguei um pouco, mas é isso, pessoal. Essa nossa enciclopédia mística. Eu falei sobre essa questão dos 3 corpos, já adiantei alguns outros assuntos. Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar nos comentários. Eu estou sempre olhando, dia sim, dia não, basicamente, mas toda semana eu dou uma boa olhada nos comentários e respondo. Beleza? Grande abraço, até mais.